Isso que a gente não está reencarnado, nós não estamos em processo de punição, né? O mundo realmente é essa escola, né? E a escola traz para a gente lições. E quando eu descubro o pouco que eu podia doar dentro da doutrina espírita, em termos de arte, de música, trazer aquelas melodias, enriquecendo aqueles poemas do Gladson, eu me senti útil, eu me senti bom. Então, quando a gente se dispõe a um processo evolutivo e realmente se empenha nisso, a gente sente dor. Porque deixar as coisas que a gente está acostumado, mesmo que não sejam boas, mas a gente está acostumado, aquilo ali é a nossa zona de conforto. Então, o apacentar as ovelhas é a gente colocar o melhor de nós mesmos a serviço do próximo. Que vale a pena ter um pouquinho mais de paciência, né? Cuidar dessa flor, né? Que ela vai desabrochar e a gente vai ser feliz porque a nossa destinação é essa. Então, isso é como a gente responder ao Cristo: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo e para ti eu dedico tudo que eu sei fazer. Eis-me aqui aos pés do monte, eis-me aqui, né? Eu me coloco à sua disposição. O que queres que eu faça? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia, voluntária da Web Rádio Fraternidade. Hoje eu tô aqui com a dupla do momento, Tim e Vanessa, para conversar um pouquinho com eles sobre o 7º Congresso Espírita de Uberlândia. Então, vamos lá. Queria perguntar, como foi a porta de entrada do Espiritismo e da música na vida de vocês? E a partir de qual momento vocês começaram a se visualizar como artistas? Ah, perfeito. Bem, nós começamos, eu tive contato com a minha esposa, eu era espiritualista, não era espírita, né? Mas eu gostava bastante do assunto de religiosidade, essas questões todas. E quando eu encontrei comecei a namorar com a minha esposa, ela já era espírita, muito atuante. Então a gente entrava em alguns embates aí acerca de polêmicas, né? O que é espiritual, o que não é, aquelas coisas todas. E até que então ela me apresenta o Livro dos Espíritos, que eu não conhecia, eu conheci muito pouco de espiritismo. E eu resolvi então ler esse livro. Eu me encantei com a doutrina espírita, eu me encantei com o livro, né, o Livro dos Espíritos, tanto que agora, recentemente, eu fiz uma música chamada Aprendiz, em que eu faço uma declaração de amor, um agradecimento, gratidão ao Livro dos Espíritos. Então, a partir daí eu comecei a frequentar a casa espírita, comecei a me ingressar nos trabalhos espíritas, Campanha do Quilo e outros tantos, que ajudam muito a gente nessa caminhada, nessa espiritual. E aí a Vanessa, minha irmã, né, a gente sempre está junto em muitas ocasiões. Ela, como se diz, veio, né, seguiu os meus passos, a gente começou a trabalhar como evangelizadora e a gente começou nesses trabalhos. Até que ela tem uma voz muito bonita e o pessoal que era da arte lá em Belo Horizonte, nós somos de Belo Horizonte, o pessoal que trabalhava com arte lá, a convidou para cantar no grupo chamado Estradas. E aí ela começou a cantar no grupo Estradas e eu entrei nesse grupo como instrumentista. Eu era contrabaixista desse grupo, né? Já compunha algumas músicas como Aurora, Senhor das Estrelas, a música C, e essas músicas integraram o repertório desse grupo Estradas. Até que um dia eu fiz a música Duplo Eterno e o pessoal optou por convidar eu e ela para cantarmos juntos essa canção, sem o arranjo da orquestra, sem o arranjo dos instrumentos, só nós dois, voz e violão. E a gente já se apresentou então a partir daí a primeira vez como Tim e Vanessa, e as pessoas que nos viram começaram a chamar assim a dupla Tim e Vanessa, Tim e Vanessa, Tim e Vanessa, e é o que ficou até hoje. Então a gente começou nessa trajetória musical, depois dessa apresentação, gravamos o primeiro CD, Senhor das Estrelas, e aí se seguiram os outros, estamos aí até hoje, né? Iniciando na doutrina espírita, que a doutrina espírita é um mundo de descobertas e descobrimentos. Verdade. E para você, Vanessa, assim, como que foi a entrada no Espiritismo? Eu já tinha tido contato com o Espiritismo mais nova, por volta dos 12, 13 anos. Uma grande amiga minha, a família toda era espírita, eles faziam um trabalho assistencial numa casa lá em Belo Horizonte, e eu ia com ela, ia com a família dela toda. Como a gente era criança, a gente ficava tipo como ajudante, ficava pingando dos setores, ajudando uma coisa ou outra.
Eu achei aquilo muito bacana. Era um domingo, era dia de trabalho assistencial na casa, eu achei bacana. Anos depois, quando o Tim conheceu a Tuti, e aí eles começaram a namorar, ele entrou no ano seguinte eu comecei a frequentar o Consolador também, né? Que é a nossa casa de origem, que é até hoje. Então foi uma experiência muito interessante, porque eu digo que eu conheci o Espiritismo pelas portas do amor, porque a gente entrou numa casa em que tinha uma pessoa que tinha uma fala maravilhosa, doce, que é o Gladstone Lage. Tinha música, que era uma coisa que a gente já gostava muito. Muitas músicas que cantavam na época eram católicas e a gente vinha do movimento católico também e conhecia. Então a gente se sentiu muito em casa, né, Tim? No Consolador. E daí a gente seguiu, fizemos essa trajetória. O Grupo Estradas foi um presente, né, nesse início, e foi daí que eu conheci mesmo o movimento de música espírita, as composições espíritas, a partir da Mocidade, precursor da União Espírita Mineira, e daí a gente foi seguindo e foi uma coisa assim, vamos seguindo que está muito bonito, isso está muito gostoso, muitos amigos, né, da Mocidade, então foi muito bacana. Nossa, legal. Tem uma parte que o Tim comentou da música Aprendiz, que inclusive foi uma que eu coloquei um trechinho aqui, para fazer uma conexão com o tema do céu, que é: Senhor, tu me amas, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta minhas ovelhas. Tem um trecho na música que é assim: minha dor me trouxe aqui, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Eu queria que vocês fizessem uma conexão com o tema do congresso e o trecho da música. Essa questão do que eu fiz a música como gratidão, eu falo com gratidão porque ao reler aquelas páginas, eu me encontrar no Livro dos Espíritos, eu me senti uma pessoa renovada, com muitas possibilidades, principalmente na questão da música. Eu tinha como que parado com música, porque tudo que eu queria conseguir, almejava como músico, eu não tinha conseguido, então eu decidi abandonar a questão musical. E quando eu começo no Consolador, e eu começo a tocar violão lá para a plateia, os assistidos da casa, lá, e o que eu cantava, as pessoas gostavam, né? Eu não sei o que estava acontecendo, se era a forma de eu cantar, se eram as músicas, mas as músicas já eram conhecidas, alguma coisa estava acontecendo dentro da casa espírita que eu não identificava, que era a questão da música, do sentimento da música. E o Gladstone então me passa um poema para fazer, que é da música C, foi o primeiro poema que eu musiquei. E eu achei muito estranho aquele poema que falava tudo em segunda pessoa. Olha o mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti, tens a força das árvores, a beleza das flores, né, a pureza das águas e muito mais. Eu fiquei assim, como é que uma pessoa escreve dessa forma? Isso não é música, né? E pediu para eu fazer uma canção. E aí eu meio que abandonei, mas aí ao longo dos dias eu fui lendo um trecho, comecei a descobrir algumas pérolas ali e achei bonito. Aí resolvi fazer música, né? Então, quando eu faço, eu me descobri uma pessoa útil. Eu descobri que a música que eu estava tentando fazer antes não era útil para ninguém, só para mim. Era o meu ego falando mais alto. E quando eu descubro o pouco que eu podia doar dentro da doutrina espírita, em termos de arte, de música, trazer aquelas melodias, enriquecendo aqueles poemas do Gladstone, eu me senti útil, eu me senti bom. Então, isso é como a gente responder ao Cristo: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, e para ti eu dedico tudo que eu sei fazer. Eis-me aqui, aos pés do monte, eis-me aqui, né? Eu me coloco à sua disposição, o que queres que eu faça? Então, o apacentar as ovelhas é a gente colocar o melhor de nós mesmos a serviço do próximo. Então, cada um de nós é como Pedro nesse chamado. A gente pega o melhor de nós e não fica para nós, fica para o outro. Como diz Emmanuel, tudo que deres é o que terás contigo. Quanto mais deres, mais terás. Então, quanto mais música eu fizer para as pessoas e as pessoas gostarem, e se for bom, belo, útil, verdadeiro, mais eu vou me sentir bem e feliz. Então, não é um pagamento, mas é uma troca, né? É um contato com Jesus, é estar com Jesus e abrir as portas para Ele possa nos perguntar: Tim, tu me amas? Senhor, claro que te amo.
por misericórdia me desse a música, por misericórdia me permitisse conhecer o Espiritismo, por misericórdia me permitisse uma reencarnação. Eis-me aqui, que queres que eu faça? É por aí. Nossa, muito bonito. Vanessa, tem uma parte que, no mesmo trecho, assim, que nesse vai e vem que voltarei, para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Quando ele fala dessa dor, como que a gente pode conectar a questão do apacentar com essa dor que tem no trecho da música? A gente traz muitas dores de coisas que a gente não dá conta de resolver, né? E muitas vezes a gente camufla, faz de conta que não está sentindo algumas dificuldades, mas são dores. E eu faço uma relação à dor do crescimento, né? Tem crianças que sentem dor mesmo, física, no crescer, né? O esticar dos ossos, aquela coisa toda, sentem dor. Então, quando a gente se dispõe a um processo evolutivo e realmente se empenha nisso, a gente sente dor. Porque deixar as coisas que a gente está acostumado, mesmo que não sejam boas, mas a gente está acostumado, aquilo ali é a nossa zona de conforto, né? É aquela coisa de estar sentada no espinho, mas não está doendo tanto assim. Então, eu sair, tirar o espinho dói. Ficar com o espinho dói, mas tirar o espinho dói também muito, né? Então, esse trabalhar, essa dor que a gente sente, quando a gente encara que a gente está fazendo aquilo para um bem maior, né? Isso é muito positivo. E quando ele me apresentou a música, que ele fala para cuidar da flor, acalmar a dor e ser feliz, eu lembro muito de uma fala do Arnaldo Rocha, que ele falava: ninguém reencarna para pagar nada, a gente reencarna para evoluir e para ser feliz. Então é muito confortador, isso conforta qualquer dor, da gente imaginar que vai passar, não é para sempre, é uma dor, mas é uma dor que ela vai te trazer um benefício tão maior, que vale a pena ter um pouquinho mais de paciência, né? Cuidar dessa flor, né? Que ela vai desabrochar e a gente vai ser feliz porque a nossa destinação é essa. É verdade. E quando a gente pensa também na música Mundo Escola, né, que a gente está aqui para, né, literalmente é um mundo onde a gente está aprendendo, na fase que a gente está. Como que a gente lida da melhor forma possível? Assim, como vocês compreendem até hoje com as músicas, com as apresentações, com as experiências, como que o pessoal que está assistindo a gente pode lidar da melhor forma possível com todos os desafios que a gente enfrenta hoje? Eu acho que a primeira questão é justamente compreender e apreender isso na nossa intimidade, isso que a gente não está reencarnado, nós não estamos em processo de punição, né? O mundo realmente é essa escola, né? E a escola traz para a gente lições. A gente precisa fazer essas lições. Mas as lições são aferições, né? E qual que é o propósito? Melhorar. Então, quando a gente consegue ver o mundo por essa ótica, a gente consegue entender que as dificuldades, elas não estão ali para me aborrecer, para me deprimir, né? Se aquilo está chegando para mim, ai que bom, deixa eu aproveitar essa lição, deixa eu ver como que eu vou aproveitar melhor essa oportunidade, que muitas vezes esse vai e vem, é essa roda da encarnação, que a gente volta, aquilo que a gente não cumpriu, é a gente ter por meta que eu preciso fazer o meu máximo para tirar uma nota boa, mas também se eu não conseguir, tudo bem, eu vou ter outras oportunidades, mas eu tenho aquela consciência, eu estou fazendo o meu melhor, né? Então esse mundo escola é muito importante para a gente ter essa em mente, que não é punição, é oportunidade de evolução. Verdade. E assim, eu acho que quando a gente se encontra aqui no congresso também e vê todo mundo assim, sabe? Que, tipo, tá compartilhando, não só aqui, né, presencialmente, mas online, assim, pensar que a gente compartilha esse conhecimento e esse amor, esse carinho com tanta gente, eu acho que nos auxilia muito, né, em todo esse processo, de certa forma. Exatamente. Essa música eu gosto muito, né, que você citou, Mundo Escola.
teus grãos maduros já vão germinar, né? Todos têm o seu tempo de chegar, e após prantos de redenção, haverá um verdadeiro altar dentro de nós. Isso é muito profundo, isso é muito bacana. Como eu vi as palestras, né? Todos estão falando de esperança. Nós precisamos de esperança. A dor é um processo natural. A dor da semente é o parto da vida, né? É necessário que venha essa dor para que a gente possa despertar. Nós temos a tendência de, tá bom assim, vamos deixar assim. Aí não há crescimento, não há evolução. Não que a gente aquela pessoa, precisamos de dor. Não é que precisamos de dor, mas ela faz parte do nosso processo, daquilo que a gente chama de dor. Amanhã chamaremos de bênção, chamaremos de uma grande oportunidade, né? Tudo depende do ponto de vista. Então, esse processo, né, de você olhar no mundo escola, é saber que a cada momento, cada encontro, cada pessoa que a gente chama de difícil no nosso caminho, é essa dor da semente que a gente tem que regar ali com cuidado, ter carinho, ter um olhar mais complacente, né, mais paciente, mais benevolente, para a gente superar essa questão. E aí sim a flor vai brotar e a gente vai cuidar dela, né? Todos somos irmãos, não somos? Então, primeira coisa, somos espíritos encarnados dentro de um processo, mas que, apesar de tudo que nos acontece na vida, um ser maior, chamado Jesus, cuida de nós. Isso é a nossa grande esperança, é a nossa grande certeza. É isso. E agora, já encerrando o nosso diálogo, eu queria pedir para vocês como fazerem uma mensagem, assim, deixar uma mensagem para os 15 anos da Web Rádio Fraternidade, né, que a gente está aqui no Sétimo Céu para comemorar, para quem está assistindo a gente. Eu tenho muito carinho pela rádio, eu acho que eu acompanho essa rádio desde muitos anos, e a gente vê o esforço, a batalha do Rubens da Divina, e agora seus filhos também, nesse trabalho maravilhoso, e tantos colaboradores que vieram engrossar essa fileira. Então a gente só tem que agradecer de coração a todo esse esforço, a todo esse empenho, com todas as dificuldades que são enfrentadas, e desejar muitos e muitos anos de vida para essa rádio, que transforma a vida de milhares de pessoas. Inclusive, que ela possa, né, distribuir as suas sementes para tantas. E o discurso do Rubens é tão bacana que ele fala assim, não existe concorrente para a gente, somos todos na mesma... Eu acho isso tão bacana, todo mundo no mesmo caminho. Se essa visão fosse mundial, em todas as vertentes, em todas as religiões, não teríamos conflito, né? Teríamos um mundo escola mais tranquilo, mais consolado, né? Então, de coração, a Rádio Fraternidade, a Web Rádio Fraternidade, os meus parabéns. Lembrando bem, tem uma fala da Eulália, ela falando que a debutante, né? Então, pelo amor que nós temos pelo trabalho, por essa menina, né? Essa mocinha, nós também nos sentimos responsáveis por ela, né? De estar sempre próximos, né? Porque é uma menina que ela precisa de cuidados para ela poder crescer, né? Continuar crescendo com força e distribuindo essas bênçãos que são espalhadas aos montes, aos milhões, né? A gente não tem noção a gente tem noção do público daqui, o público físico, mas a gente não tem noção de quantas pessoas estão sendo abençoadas, né? Pelas transmissões, não só do Congresso, mas as transmissões diárias. Então a gente não sabe quantos corações são tocados diariamente e transformados, né? Então quando a gente pensa nisso, a gente se sente corresponsável pela existência da rádio, porque o objetivo é que sejamos todos unidos, que a gente se una realmente, né, num trabalho que traz um benefício enorme para a coletividade do planeta todo. E pensando nisso, né, tipo assim, foi uma pergunta que a gente fez para todo mundo, né? Eu tenho uma memória afetiva muito forte. Quando o meu pai ia me deixar na minha avó, ele sempre no percurso, ele colocava Tim e Vanessa para tocar na rádio, e aí eu chegava lá, aí, tipo assim, quando eu parava de escutar, aí quer dizer que eu já tava, né, aí eu tava na minha avó, eu ficava lá, né, pra eles me buscarem depois.
Mas, enfim, eu queria agradecer, né, por vocês estarem já presentes na minha vida há tanto tempo, na vida de tanta gente há tanto tempo, pela rádio e por estarem aqui no congresso, né, e aqui na entrevista, falando um pouquinho com o pessoal. E muito obrigada. A gratidão é toda nossa. Obrigado. E obrigado por vocês que estão assistindo a gente e até uma próxima.